Amém e amém. Amém. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 6, verso 9. Que a paz do Senhor seja com você. Que Deus fale aos nossos corações por sua graça, por seu amor. Não tem nada a ver comigo, nem com você, né? Aprendi aqui cantando que tem tudo a ver com Ele, né? Tudo a ver com Ele. Mateus 6, 9 talvez seja um dos textos que você aprendeu logo quando chegou à igreja. Portanto, vós orareis assim. Vocês podem repetir comigo? Portanto, vós orareis assim. Vamos orar? Paizinho, na Tua presença, Senhor. E na Tua presença há um temor, há uma reverência, há uma santidade, que a gente treme diante dela, Pai. Como é bom estar na Tua presença e saber que só estamos aqui porque o Senhor nos sustenta, por causa da Tua boa mão. Como é bom. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Obrigado, Senhor. Coisa do Senhor, da Tua mão, do Teu carinho, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua longanimidade, da Tua paciência, do Teu caráter perfeito. Como o Senhor é perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Há um texto na Bíblia, e seria esse o título do livro que eu escrevi agora. Quando eu escrevi, eu coloquei o título Não sei orar como convém. É uma passagem bíblica, né? Que diz lá em Romanos 8, 27, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele com gemidos intercede por nós. Mas quando eu mandei o livro para uma amiga minha que é da editora, ela disse que não é bom livros que começam com a palavra não. Eu não tinha pensado nisso, né? Coisa de gente de editora mesmo, né? E aí depois o outro título veio, que se abram os céus, e eu percebi que o título tinha muito mesmo a ver com o que eu havia escrevido, ou havia escrito, ou como diz o paranaense, com o que eu havia escrevinhado. Gosto mais do paranaense quando fala escrevinhado, né? É gostoso falar errado, né? Já disseram isso. Bem, tem uma história de uma raposa. Está num livro que é um dos livros mais vendidos do mundo. Depois da Bíblia e do Peregrino, um dos livros mais vendidos no mundo é O Pequeno Príncipe. Uma história para gente grande, mas que tem cara de criança. E em um momento a raposa conversa com o Pequeno Príncipe, e a frase mais emblemática, ela diz para o Pequeno Príncipe que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Eternamente responsável por aquilo que cativa. Na verdade, o verbo usado, melhor traduzido, seria: você se torna eternamente responsável por aquilo que você domestica. Domesticar é o verbo literalmente usado, mas nós conhecemos muito bem assim. E cativar é isso, né? Cativar é manter em cativeiro. Olha só, a gente não pensa isso, né? Cativar, ter em cativeiro. E vocês se tornaram responsáveis por mim quando me cativaram. É essa a ideia que eu queria dizer isso. Vocês se tornaram responsáveis por mim e responsáveis por mim quando vocês me cativaram. E a recíproca é verdadeira. Então, ter passado por aqui fez de mim alguém muito melhor. Eu estou falando de coração aberto. Eu não sinto que estou visitando uma igreja. Eu sei que parece já discurso, né, clássico, mas eu sinto que eu estou em casa, de verdade em casa, sem ter que fazer nada de diferente para isso. Obrigado. Então, assim,
vamos direto ao ponto. O Pai Nosso. Nós lemos, portanto, vós orareis assim. Os discípulos em Lucas 11 chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Eles não disseram: Jesus, ensina-nos uma oração. Olha só, eles poderiam ter pedido uma oração que desse resultado, porque na verdade, penso eu, que todos nós gostaríamos de uma oração que tivesse nela as palavras certas, que a gente pudesse manipular Deus da forma que a gente gosta, porque todos nós no fundo, parece que queremos um Deus que receba os nossos comandos, que receba as nossas determinações. É comum em alguns cenários do gospel as pessoas usarem a expressão eu determino. Diga lá, irmão, determine que isso vai acontecer na sua vida. Você pode ficar 1000 vezes determinando algo, e se Deus não disser que fará, não se fará, porque o comando não é seu, não é meu, não é de ninguém que tenha a chave. E é muito normal hoje você ouvir vídeos na internet e alguém dizer que vai dar para você um código. Então está aqui na Bíblia o código, já foi dado. Jesus ensinou os discípulos a orar, porque então é possível que nós aprendamos a orar, senão ele não gastaria munição com isso, pastor. Para que ele vai gastar munição para uma coisa impossível? É totalmente possível então que nós oremos. No entanto, o texto que nós lemos começa com um portanto. Sempre que nós deparamos com um portanto na Bíblia, eu disse aqui uma vez isso, é sinal que a gente tem a obrigação de ler o que foi dito antes, de entender o que foi dito antes. Porque portanto é conjunção adversativa, portanto está dizendo que algo foi dito antes e agora a coisa mudou de figura. Alguns instantes antes, Jesus ensina como não orar. Então primeiro a gente precisa aprender como não orar, para depois aprender como orar. Como que a gente não deve orar? Jesus disse em primeiro lugar, eu chamei isso aqui de o vazio da vida. Vocês não devem orar como os hipócritas. Nossa, que palavra forte. Porque o hipócrita, ele ora para ser visto e não para ser ouvido. E Jesus está falando, então não orem assim, como quem quer ficar em pé no melhor lugar, como quem quer fazer uma oração bonita, cheia de encantos, cheia de palavras. Não orem assim. Não orem como moeda de troca, porque você não está barganhando com Deus. Porque Deus não é um Deus que faz barganha. Deus não é um Deus que você de um lado dá e aí você o convence pela sua oferta. Porque a sua oferta não é manipulação. A sua oferta é entrega. A sua oferta é devoção. E é isso que nós fizemos aqui nessa manhã. Orar não é postar um avatar na internet de um bonequinho de joelhos dobrando e de fato não orar. Porque você pode muito bem, rapidamente fazer isso quando alguém pede uma oração, quando alguém pede por socorro. Essa foi uma semana de perdas. Perdas aqui, irmãos aqui perderam pessoas preciosas. Nós perdemos do cenário da nação gente que culturalmente fará falta. Perdemos voz bonita nessa semana. Perdemos um contador de caos bom, mas dos melhores dessa semana. Hoje, ao sair de casa, eu recebi a notícia que o Carlinhos faleceu. E o Carlinhos, talvez você o conheça só de ouvir falar, porque ele passava na rua vendendo churros. E os churros dele fazia a maior bagunça, oferecendo churros para a garotada. E o Carlinhos faleceu hoje cedo. Teve uma complicação, foi internado e não resistiu. Uma semana de perdas. Então, oração é não ser vazio. Oração é ser preenchido. Alguém me falou, pastores,
Alguém me falou, igreja, essa semana, aliás, foi interessante o jeito que ele se converteu, porque ele era traficante, há muitos anos passados, e ele descendo na cidade do interior onde ele morava, ele estava armado, e nas palavras dele, ele estava muito cheirado, muito doido, e ele falou, quer saber, eu vou descer e vou matar aquele pastor que está pregando lá na praça. Daquele tempo que as pessoas pregavam em praça pública com mais frequência, tinha sempre lá a turminha que cantava, tinha sempre lá o rapaz do violão, e ele deu o primeiro passo em direção ao pastor para matar o pastor, deu o segundo passo, no terceiro passo ele caiu, tombou na praça, e aquele dia foi o encontro dele com Jesus. E essa semana nós estávamos conversando, e ele me dizendo sobre, ele falou, Marco, olha, eu já procurei na Bíblia e eu não achei pentecostal na Bíblia. E ele foi assembleano há muito tempo. Ele falou assim, mas também eu procurei na Bíblia e eu não achei o tradicional lá na Bíblia. Não tem na Bíblia. Já acharam pentecostal lá na Bíblia? Só depois do século XX, começo do século XX, né? Também não tem o tradicional, também não tem o reformado. Nada dos nomes que inventaram estão na Bíblia. Mas tem um padrão na Bíblia que é um princípio que serve para todo crente, onde que ele estiver. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual o padrão para todo crente? Da cadeira confortável ou do banco de madeira? Não é? As tradicionais normalmente têm banco de madeira, né? Qual é o padrão para todo crente? Enchei-vos do Espírito, é o padrão. Então, Jesus está dizendo, vocês não podem orar como o hipócrita, que ele está cheio de palavra bonita, mas ele está vazio, a oração dele é de gente vazia. E eu não estou falando aqui do vazio que você enfrenta no tempo de oração, porque todos nós aqui enfrentamos o vazio na oração. Todos nós aqui lutamos com o dilema de ir para um quarto e parece que a gente está sozinho. Parece que a gente vai ter que vencer um impasse. Mas só parece. O vazio da vida. Também a gente não deve orar com vãs repetições, e aqui ele diz que é o vazio de discurso. Isso nas religiões orientais é muito presente, porque você tem que repetir palavras, e repetir palavras, e repetir palavras, é um mantra que não acaba mais, e você vai ter que ir dizendo. Eu tive um tio budista, e eu me lembro de estar na casa da minha avó, e tinha um altar para o Buda, e eram colocadas frutas para o Buda, e muitas vezes eu chegava lá e meu tio estava repetindo aquelas palavras confusas, e repetindo, era um mantra. Não resolve. Mas eu não tenho que orar com insistência. Não propôs Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, Lucas 18, verso 1, e nunca desfalecer. Então eu não tenho que orar sempre, e se eu estou orando sempre, eu não estou repetindo também, mas ele não fala aqui que você não pode repetir, ele está dizendo que você não pode usar de vãs repetições, de repetições vazias. Você não pode ser vazio, você não pode ser vazio no seu discurso, você precisa alinhar o seu discurso ao Pai Nosso. Então agora entramos finalmente na oração do Pai Nosso. E eu coloquei o primeiro ponto da mensagem. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje. O Pai Nosso de cada dia dá-nos hoje, como na outra tradução. O Pai Nosso, mas não é o pão nosso, é o pão nosso. Mas eu estou mexendo com você, porque Pai Nosso é a primeira expressão do Pai Nosso. Jesus está ensinando discípulos a orar. Ele não está ensinando pessoas que não são discípulos a orar. Mas pessoas que não são discípulos de Jesus podem rezar o Pai Nosso? Pode rezar o Pai Nosso, e na verdade elas rezam o Pai Nosso. Elas rezam o Pai Nosso, elas rezam o credo, elas rezam um monte de reza, para santos diferentes. E eu ouvi dizer esses dias que foi dia de São Judas, e eu ouvi alguém dizer que estava lá na igreja, pedindo para São Judas, para que São Judas então pedisse para Jesus,
E que aí talvez Jesus vai pedir para o Pai. Não é isso. O Pai Nosso foi dado. Eu vou dizer uma coisa perigosa agora e vou dizer isso devagar, para que você entenda. Deus não está se revelando como Deus na oração do Pai Nosso. Porque Deus, como Deus, Ele não precisa mais se revelar. Olha o que eu estou dizendo. Deus, como Deus, já está revelado. Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, isso significa e onipresente e onipotente, e todos os ônires do mundo, que em latim significa tudo. Então, se Ele é todo presente, se Ele está presente em todos os lugares já têm a revelação de Deus. Romanos capítulo 1 diz isso para nós, não é verdade? Porque os atributos de Deus, tanto a sua e a sua e a sua, claramente se manifestam na natureza. Na oração do Pai Nosso, Deus quer ser Pai. Deus quer estar à mesa com seus filhos, sentar e ter comunhão. Por isso, depois da ressurreição de Jesus, o discurso não foi teológico. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus se fez conhecer à mesa com seus filhos. À mesa como Pai, Ele sentou e comeu peixe. Então, queridos, você está sendo convidado não para uma religião vazia, não para uma religião superficial, mas você está sendo convidado no Pai Nosso para uma entrega, para sentar-se à mesa com o Pai, como foi dito aqui hoje, que recebe você como filho. Não importa o seu passado, não importa se o seu passado foi de um filho pródigo, de um filho gastão, de um filho irresponsável, mas você sempre foi filho, até o dia que o Pai encontrou você na porta da fazenda, até o dia que o abraço gostoso do Pai te alcançou, e você finalmente entendeu quem você era, que o projeto de Deus para você é de um filho sentado à mesa, que banqueteia com o Pai todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aliás, o texto que foi lido aqui de Mateus 28, tem 4 vezes a expressão todo, 4 vezes, eu estarei com você todos os dias, mas antes ele diz, eu dou a vocês toda a autoridade, e aí ele vai te dizendo, olha, toda a autoridade, vamos lá no texto de Mateus 28, para os 4 todas, abre comigo rapidinho lá, quando a memória falha, a Bíblia socorre. Mateus 28, finalzinho de Mateus, último capítulo de Mateus. Ele estava dando a última instrução para os discípulos. Não sei se essa minha tradução vai ajudar, mas vamos lá. Mateus 28, 18, começando no 18. É-me dado todo o poder no céu. Portanto, ide e ensinai a todas as nações. Pode grifar o segundo aí. Batizando-os em nome do Pai e do Espírito. Ensinando a guardar quantas coisas? Todas as coisas. E depois esse que estou convosco todos os dias. Todo o poder, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Repita, todo o poder, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Todos os dias a mesa está posta, todos os dias há pão e vinho, todos os dias a presença de Jesus, porque Ele falou assim, olha, glória a Deus, um dos textos mais, vou usar um português maluco aqui, menos entendidos aqui, um dos textos menos entendidos. Jesus está com os discípulos, João 14, fala assim, não se entristeçam o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não disse que há muitas casas na morada do meu pai. Ele disse há muitas moradas na casa do meu pai. É uma casa só com vários cômodos, né? Certo? Porque antigamente a gente pensava que ia ter uma casa lá no céu, cantava que ia ter uma casa lá no céu. A minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa. Deus está preparando um palácio para mim. É verdade. O palácio que Deus preparou já está aqui, foi colocado
colocado dentro de você, foi implantado dentro de você, se chama reino de Deus, é invisível, ninguém pode ver, mas ele falou para os discípulos: não entristeçam o coração de vocês, eu estou indo, mas eu volto logo. Aí a gente fica pensando que ele está falando da segunda vinda, não é. Leia de novo João 14, João 15, João 16 e João 17, você vai ver, não é. Ele está dizendo: olha, por um pouco e vocês não me verão, mais um pouquinho e vocês me verão, porque o meu Espírito virá e ele vai falar do que é meu, ele vai contar do que é meu, ele vai fazer uma morada tão boa em você, que você vai estar cheio de mim, e eu estou com você então todos os dias, até a consumação dos séculos. O céu é só um reencontro, o céu é só um retorno, mas você passou a sua vida inteira morando com ele, vivendo com ele, comendo à mesa dele, se fartando do pão, se fartando da presença, não as migalhas, porque as migalhas não são para os filhos não são as migalhas, para o filho é pão, para o filho é presença, para o filho é constância de amor. Deus nunca vai amar você menos do que ele te ama hoje. Deus nunca vai amar você mais do que ele te ama hoje. O amor dele é imutável, não muda. Deus te ama e te ama, e ele deu o melhor para que você entenda isso, que você é um alto projeto de Deus, mas você, dentro de você também mora alguém perigoso, alguém chamado você, alguém que luta contra você, e está convivendo com você há tanto tempo, essa velha natureza. E alguém disse hoje que é preciso descer, que é preciso mergulhar, que é preciso morrer. Vamos embora, Marco Aurélio. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse assim: e quando orardes? Se ele disse que é quando orardes, quer dizer que a gente tem que orar. Se ele disse quando jejuardes, é porque a gente tem que jejuar. Ele diz quando orardes, não é um quando se, não é um quando possibilidade, é um quando que de fato vai acontecer. Então, quando orardes significa, há uma necessidade de orar. Quando é todo o tempo. Orar sem cessar é não cessar de orar. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é não cessar de orar. Como é que está a sua vida de oração? Há uma necessidade de orar, há uma frequência, não é orar como um cronograma, não é criar uma planilha, não, é um estilo de vida que você ora no ônibus, você ora na rua, você ora no metrô, você ora no trem, você ora no avião, você ora no caminhão, como foi dito aqui hoje, você ora em qualquer lugar, porque é um estilo de vida, não é praxe, não é algo que você precisa fazer mecanicamente. Você pode estar deitado, você pode estar no chuveiro, você pode estar sentado, você pode estar ajoelhado, o importante é que o seu coração esteja conectado à videira. Não importa, há uma necessidade de orar, e é urgente para o batista, é urgente para o presbiteriano, é urgente para o assembleiano, é urgente para o pentecostal, para o neopentecostal, para todo filho de Deus, há uma necessidade de orar. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que pensar o que a gente canta. Eu vi esses dias os evangélicos, alguns do meio evangélico, se reunindo para cantar uma música. A música começa bem, pega fácil, mas ela erra na letra. Se ela errou na letra, errou na teologia, nem canta mais, por melhor que seja. Eu vou entregar a música aqui. A música começa assim: um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Mentira. Colocou sobre ela a sua unção. E vai. Mentira. Deus não olhou para o Brasil de uma maneira especial. Deus não faz acepção de filhos. Nós somos para Deus assim como o americano é, assim como o russo é, como a Ucrânia é.
Não há nada de especial. Essa música sofreu a influência secular, que dizia que Deus é brasileiro. Mas Deus está irado com a nossa nação. Deus está irado com o pecado na nossa nação. E a gente está cantando que Deus está apaixonado. Deus nem se apaixona, porque paixão é fogo que passa. Paixão é aquela coisa da adolescência que vem, que arrebata, que você pensa que é a última mulher do mundo, que é o único homem do mundo. Isso é paixão. Isso não é amor. Amor é construído, amor dói. Não é verdade, né, amor? Não é verdade, amor? Dói. Tem dia que um quer defenestrar o outro pela janela, mas ao mesmo tempo quer estar lá embaixo para segurar, certo? Defenestrar é jogar pela janela. Mas é amor e é compromisso. E sabe, tem dia que tudo dá certo, que o olho brilha. Tem dia que a gente quer apagar da agenda. Essa é a vida. Essa é a vida. A necessidade de orar, a frequência de orar e a certeza de orar. Essas três coisas estão no quando orardes. E você pode perguntar, então onde orar? Onde orar? Ore em espírito e em verdade. Mas esse não é o texto da adoração, é verdade. Mas qual é a diferença entre adoração e oração? Adorar é orar, orar é adorar. Não dá para adorar sem orar, não dá para orar sem adorar. Adorar é se prostrar, orar é se prostrar. Glória a Deus. Onde orar? Ore em espírito e em verdade. Ore todo o tempo. Ore com o olho fechado e ore com o olho aberto. Mas ore baixo e ore alto, né? Aqui eu sou pentecostal de menos. Lá na minha igreja eu sou pentecostal demais, pastor. Não me encontro, estou no meio do caminho entre o São Vicente e a Tivoli. Vou viver sempre no meio do caminho. Nunca serei bom demais para ninguém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nunca serei sempre eu mesmo, certo? Um dia me convidaram para pregar na Bíblica pela primeira vez. Pastor Leandro Tarrataca me liga. Eu cheguei na Bíblica em Suzano, na Bíblica de Mogi, ninguém me conhecia, ninguém, quase ninguém. O pastor Leandro me liga e falou assim: Marco, eu estou com febre, gripado, você prega à noite na Bíblica para mim? Eu falei: pastor, mas tem um monte de presbítero lá, o senhor lá já há muito tempo, fazendo caminhada, aí 14 anos juntos. Ele falou: não, eu queria que você pregasse. Eu falei: tá bom. Cheguei na Bíblica à noite e falei: irmãos, já vou avisando, não sou pastor Leandro Tarrataca. Se alguém quiser levantar, sair e ir embora, vá com Deus, sem ressentimentos. Sério, desse jeito que eu estou falando para vocês. Porque eu não posso pregar sendo Leandro Tarrataca. Ele é fino demais, elegante. Para começar, ele é bonito, eu não sou. Entendeu? Então assim, já não dá. O cara é alto, o cara fala bem, sabe? Não dá para competir. Eu só sou isso aqui com a graça de Deus que Ele tem me dado. Certo? Só isso. E acho que você também está na medida do mais ou menos aí que Deus, por seu amor, tem suprido a carência. Segundo ponto. Pai nosso, segura o tempo. Pai nosso que estás no Filho. 11h44 lá, pastores, me ajudem. Está 11h44 ali, o que significa para mim de verdade? 15, tá bom, então vamos lá. Pai nosso que estás no Filho. Então eu falei do Pai e agora eu falo do Filho. Onde que eu encontro o Filho na oração do Pai Nosso? Você encontra no pão. Ora, mas eu não estou orando só pelo pão de cada dia. Parece isso, mas não é só isso. Porque a oração do Pai Nosso, ela contém para nós os valores do reino de Deus. Jesus está discursando sobre como que é o reino de Deus. Então o reino de Deus é um Pai, que tem o seu nome santificado. Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é Jesus. A quem nós devemos orar? Nós oramos ao Pai por intermédio do Filho no poder do Espírito. Nós oramos ao Pai por intermédio do Filho, no poder do Espírito. A gente costuma imaginar, erroneamente, que Jesus está assentado à destra de Deus, num lugar geográfico, e Ele está lá intercedendo por nós, querendo convencer Deus de alguma coisa boa que Deus precisa fazer. Mas não é isso, queridos. O fato de Jesus interceder por nós é porque Ele já fez a intercessão por nós, Ele já fez a intercessão. Na cruz a intercessão foi feita por nós.
Ele orou por nós antes e orou por nós durante. É claro que a oração dele é eterna, porque ele é eterno. Ele continua orando: Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Pai, abençoa. Pai, eu não só oro por eles, mas eu oro por todos aqueles que virão. A oração foi feita, ele é nosso intercessor, mas Jesus está presente. Jesus está presente. Jesus não é alguém distante, sabe? Não é. Distante é o Shrek. Jesus é perto, é presente. Jesus está do seu lado. Jesus, ele prometeu estar, e as promessas dele não falham. Ainda que você não veja anjo, seja anjo então, querido. Mais do que ver um anjo na oração, seja um anjo de Deus, agente de Deus nessa terra, sabe? Porque ele prometeu estar e ele está. Isso é um ato de fé. Ainda que meu quarto pareça estar solitário, não está solitário. E eu aprendi o segredo lendo um homem também cristão. Ele conta o segredo para nós, e o segredo é esse: quem te leva à oração? Quem é que te conduz à oração? Quando você vai orar, quem está conduzindo você à oração? Não é Deus por meio do Espírito Santo? Se o Espírito Santo está te conduzindo ao local da oração, quem está lá no local da oração? Quem? Para quem que o Espírito Santo aponta? Não é para Jesus? Não é para Jesus que o Espírito Santo conduz todas as coisas, porque Jesus tem um nome que é toda a autoridade do céu e na terra. Então o Espírito Santo está te levando para o melhor lugar, para o melhor encontro, para a melhor pessoa, para o seu melhor momento. Mas talvez você se sinta jovem demais, criança demais, para experimentar isso. Talvez você esteja ouvindo isso falando: não, balela, já ouvi isso muitas vezes, isso não me toca, isso não me toca. Sabe por que não toca, querido? Eu vou dizer porque há uma resistência espiritual. Nós temos uma reunião na nossa casa, e esses dias eu comentava com Abel, a gente começa a ministrar a palavra. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, de começar a ministrar a palavra para alguém e a pessoa dormir. Vocês já viveram isso? Dormir, literalmente. Está tudo bem com a pessoa, ela já dormiu, acho que o suficiente na vida, e também a gente vai ter muito tempo para dormir depois, né? Vamos ser sinceros, né? A gente já passa 1/3 da vida dormindo, depois vai dormir mais um punhado. Mas você começa a ministrar a palavra, dorme. Você começa a ministrar a palavra, a criança chora. Estava bem todo o tempo. Você começou a ministrar, a criança fica irritada, e todas as coisas parecem cooperar para que você não entenda a palavra, para que a palavra não entre, não gere fé, não converta, não mude o ser humano. Bem, mas há uma coisa maior do que isso: a presença de Deus que rompe por meio do seu Espírito. Então, o terceiro ponto para a gente avançar e concluir: a presença do Espírito Santo no Pai Nosso. Eu falei que Deus está no Pai Nosso, Deus Pai. Falei que Jesus está no Pai Nosso sendo pão. Ele disse: eu sou o pão da vida, né? Quem comer da minha carne, lembra do texto? Olha só, faz parte do meu reino. O meu reino é para quem comer, meu reino é para quem discerne o corpo. Santo, santo, santo é o teu nome. Eu escrevi uma frase: dentre tantos nomes, Pai, dentre tantos atributos, ou entre tantos atributos, Ele escolheu a santidade. Santo, santo, santo é o teu nome. Há um texto em Isaías capítulo 6, vocês conhecem o texto. Diz que no ano em que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor. Lembram do texto de Isaías? Urias foi um bom rei. Urias governou por muito tempo Israel. Como rei, ele era um rei amado. Dos 16 aos 52 anos, já pensou quanto tempo no poder? Dos 16 aos 52 anos, mas ele cometeu um erro, ele achou que ele poderia ser sacerdote. Não aconteceu só com ele, muitos homens acharam que poderiam usurpar a função. Por ser rei, eu mando em tudo, e se eu mando em tudo,
Por que eu não posso entrar nesse lugar e oferecer sacrifício? E a Bíblia diz que o bom rei ficou leproso e morreu leproso. Então, a comoção era muito forte. Para que a gente possa entender, quantos se lembram aqui quando morreu Tancredo Neves? Quantos se lembram aqui quando morreu Tancredo Neves? Levanta sua mão, para a gente acordar. Quantos se lembram aqui quando morreu Ayrton Senna, naquele domingo de manhã? Quantos se lembram? A nação parou ou não parou? Parou a nação, era comoção, era vontade de chorar. Eu nem acompanhava tanto Fórmula 1, a Isabel que acompanhava muito mais que eu, ela sempre gostou. Mas uma tristeza invadiu o coração, perdemos alguém importante, perdemos o Ayrton Senna da Silva, aquilo chocou a nação. Mas aqui ainda é mais forte. Morreu o rei, e agora, o que que a gente faz? E agora, Brasil, o que que a gente faz? Sabe, perdemos aquilo que parece que estávamos por tanto tempo orando, parece que não íamos perder, mas será que perdemos? O que será que aconteceu? Mas nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de tristeza, Isaías diz uma coisa que é um segredo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Em quem deve estar colocados os nossos olhos? Olhando para Jesus. Diga lá, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, Ele é bom. Tira de mim, Senhor, para concluir, tira de mim o que me impede de ser teu. Aos teus pés entrego tudo que é meu. É o trecho de um hino novo, que se canta nas redes sociais, um hino cristão, mas com muita verdade. Tira, Senhor, o que me impede de ser teu. Seu maior inimigo talvez não seja o diabo, ele é um grande adversário, mas talvez seja você mesmo, o seu maior sabotador. Você mesmo seja a pessoa que, quando está perto de vencer, dá um jeito de perder. Você mesmo dá um jeitinho. Você mesmo dá um jeitinho, para que as coisas não fluam. Talvez você tenha medo de orar pela vontade de Deus, porque você tenha medo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você tenha medo que Deus peça para você o que você não está disposto a dar. Talvez você não queira dar um namoro santo, um casamento santo. Talvez você prefira ainda se achar o bambambam, o cara das minas ou a mina dos caras. Que no fundo talvez você ainda negocie com o pecado, que talvez no fundo você ainda quer brincar com o pecado. Conheci um pastor metodista, amigo meu, ele dizia o seguinte: brincar com o pecado é criar em casa uma cobra. Você cria desde pequenininho, você passa a mão na cabeça dela, você alimenta ela, é a sua cobra de estimação. Mas um dia ela vai revelar a verdadeira natureza de cobra. Ela nasceu para ser cobra. Um dia ela armará o bote e vai te pegar. Porque é isso que o pecado faz. O pecado que nos rodeia, o pecado que a gente mantém lá no armário secreto, escondido, guardado. Esse é meu, está no quartinho especial com chave fechada. É meu. Mas é nesse quarto que o Espírito Santo de Deus quer entrar nessa manhã. No seu quarto, no meu quarto. E mudar aquilo que ninguém... Nós não cantamos, vem fazer aquilo que nenhum homem pôde, fez, vem mudar, vem mudar, vem mudar. Nós estamos cantando e cantando coisas perigosas. Cantamos aqui hoje para que Deus nos quebre. Deus levou a sério o que você cantou. Ele vai arrebentar você. E não chore quando Ele começar a fazer, porque você pediu aqui. Quando a gente canta, a gente ora. E você falou assim: não, eu quero ser mudado. Eu quero ir à casa do oleiro. Ir à casa do oleiro não é fácil. Deus vai acabar com aquelas coisas que estão te prendendo. E quando Ele mexer com elas, isso vai doer em você como nunca doeu na sua vida.
e você vai chorar, isso vai mexer com a sua estrutura, isso não vai ser bom para o seu ego, mas isso vai te salvar de você mesmo, vai te salvar daquele... Glória a Deus, glória a Deus. Você quer que Deus mate você, querido? Porque é o grande projeto dele. Você está disposto a que ele faça a vontade dele na sua vida? Você quer levantar a mão e quer se levantar agora no nome de Jesus? Você está disposto a aceitar que ele te leve à casa do oleiro? Porque ele vai fazer um vaso para a honra dele, um vaso para a glória dele, bem melhor do que esse projeto que tem aí em você agora, muito melhor, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Deus é bom, o caráter de Deus é bom, é bom, é bom, e o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Glória a Deus, perfeito. Nós cantávamos isso. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Palavra poderosa de Deus nessa manhã, porque Deus é bom. Deus é bom. Levante-se, Deus é bom. Deus fará. Aleluia.